O presidente Donald Trump acaba de destruir o governo Lula. E se você acha que é exagero falar em destruir o governo Lula, fica comigo aqui no vídeo que eu vou te contar exatamente o que aconteceu. Bom, nessas alturas, você já recebeu aí a reportagem de que o Trump colocou uma tarifa de 50% nos produtos brasileiros lá nos Estados Unidos. Bom, eu vou deixar primeiro aqui uma reportagem, a Globo, contando mais ou menos essa história, eles noticiando isso, porque eu quero contar para vocês qual o impacto que isso vai ter politicamente no Brasil e também economicamente, como que isso vai chegar até você e por que o governo Lula simplesmente acabou. Presta muita atenção nesse vídeo aqui. Isso, informação que acaba de chegar, Trump anunciou na rede social dele tarifa de 50% para o Brasil, anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, que pega o Brasil, que estava com uma das taxas mais baixas na guerra tarifária imposta por Trump, 10%, chega a 50%, anúncio feito há pouco pelo presidente dos Estados Unidos, que disse mais cedo na Casa Branca que o Brasil não estava ajudando os Estados Unidos. Ontem reclamou do BRICS, disse que havia uma tentativa de acabar com o dólar, que o dólar é rei ainda, e agora, portanto, Trump anunciando uma tarifa de 50%. Edinho, você dizia que o Brasil não pode ser submisso, mas a gente tem um comércio, existe uma importância com os Estados Unidos comercial, evidente, nós vendemos para lá. A gente tem uma pauta de exportação relevante, a gente vende celulose, a gente vende aço, a gente vende óleo. Como é que a gente pode reforçar o diálogo para evitar que a situação chegue nesse patamar que chega agora com 50% de alíquota? O Brasil perde, não é uma questão de submissão ou não, é uma questão de como isso nos afeta e como a gente vai perder, a economia perde e acaba entrando numa situação ruim, grave. Olha só o desespero da Globo, né, enunciando tudo isso, e a gente, né, ouviu tanto que o Lula era um grande diplomata, que tinha voltado para o Brasil, que ia conversar com o mundo inteiro, e agora a gente toma essa bomba nas costas. Inclusive, hoje à tarde, quando foram perguntar para o Lula, né, sobre as importações, sobre essa ameaça de taxação, olha a reação da Janja com os repórteres. Prestem bastante atenção antes de eu explicar para você. Presidente, Trump disse que vai anunciar a tarifa contra o Brasil. Oi, Natália, você me escuta? A primeira-dama do Brasil gritando: cadê meus vira-latas? Cadê meus vira-latas? Para você que não entende, isso é um termo dizendo que o Brasil, ou melhor, as pessoas que temem, né, essa questão de taxação e entendem a importância econômica entre Brasil e Estados Unidos, eles dizem que é subserviência, que nós somos vira-latas, é viralatismo. E ela quis jogar essa ironia. Pois bem, logo depois do vídeo, na nossa grandiosa primeira-dama, que não consegue manter a boca de sacola e a língua para dentro dos dentes, Trump anunciou isso. Aí você pensa: Rony, mas isso é tão ruim assim? Vai derrubar o governo Lula? Pois bem, gente. Primeiro ponto, com uma tarifa de 50% lá nos Estados Unidos, isso significa que o cidadão americano, as empresas americanas, pagarão 50% a mais de impostos em qualquer produto que comprarem do Brasil. Basicamente, significa que os americanos vão procurar um outro mercado para comprar mais barato. No Brasil, isso vai atingir em cheio, assim, 40% de tudo isso vai atingir o agronegócio. Que é o quê? A exportação de carnes, soja, suco de laranja, café, celulose. Por quê? Porque perde o mercado nos Estados Unidos. Pensa um americano, chegou lá, vai olhar o preço, pô, não, aquele produto que vem do Brasil está mais caro, que está com taxa. Vai comprar de um outro país que dali a pouco é aliado do Trump. Antes de eu continuar mostrando para vocês os impactos, é bom salientar. Na carta do Trump, ele deixou muito claro que ele estava incomodado, sim, com essa questão do BRICS, sim, com essa questão do Lula atacando o tempo todo o Trump, com ele dizendo que o Trump não tem que se meter aqui no país, com ele dizendo que o Trump não tem que se meter no BRICS, com ele dizendo que o dólar não é mais essa moeda toda, ou seja, o Lula dando com a língua nos dentes, o tempo todo falando bobagem e provocando o presidente dos Estados Unidos. Esse é o ponto. Não sei se a imprensa vai falar isso tão claramente para você, mas esse é o ponto. O segundo ponto é que ele deixa claríssimo na carta que ele enviou diretamente para o presidente Lula que as perseguições injustas contra Jair Bolsonaro também influenciaram nessa decisão. Ou seja, o fim da liberdade de expressão no Brasil, a perseguição contra a democracia, contra o Bolsonaro e tudo isso que já está nos Estados Unidos, que está correndo o processo nos Estados Unidos, pesou também para que haja essa sanção econômica ao Brasil. E para continuar, para vocês entenderem, a indústria, que não é o agro, vai sofrer em torno de 20% dessa questão toda. Por exemplo,
aço, ferro, químicos, têxteis e máquinas. Ou seja, toda essa produção da indústria que é feita no Brasil, né, que vai desde roupa, máquinas, tudo isso vai sofrer um impacto. Sabe o que isso causa no Brasil? Vai causar um aumento de preço, vai causar um aumento do dólar e vai causar demissões. Porque se as empresas brasileiras, se o agro brasileiro perde mercado lá fora, obviamente vai reduzir o lucro. Porque, principalmente o agro brasileiro, tem que comprar em dólar os insumos lá de fora, porque não consegue produzir os insumos aqui no Brasil. Compra os insumos em dólar e simplesmente vão ter que diminuir muito a produção, porque não vai ter mais o mercado americano comprando. E como eu disse, isso também vai afetar a indústria. Empregos diretos e indiretos devem afetar em torno de 15% do Brasil. Ou seja, vai vir sim uma onda de desemprego graças ao Boca de Sacola e à mulher Boca de Sacola, ao Supremo Tribunal Federal, que além de perseguirem politicamente, ficam atacando países que são aliados comerciais nossos, gerando um total desequilíbrio. E para melhorar, o governo brasileiro, o Haddad, o Taxade, ele que gosta de taxar tanto o povo brasileiro, o governo vai perder algo em torno de 5% de arrecadação, gente. Isso, impostos. Vai perder em arrecadação, porque o brasileiro que produz também paga impostos, né, para exportar os nossos insumos. Basicamente, quando o pessoal votou no governo do amor, votou pelo presidente tão diplomata, o cara que ia ter uma boa relação com todo mundo no mundo e conseguiu brigar com a Ucrânia, né, para defender a Rússia no meio da guerra, conseguiu brigar com Israel, conseguiu brigar com a França, agora conseguiu brigar com os Estados Unidos, tudo para defender Irã, Rússia, China e esses amiguinhos que não estão dando o retorno para o nosso povo brasileiro. Vocês votaram no cara, achando que esse cara ia salvar o Brasil porque, afinal de contas, é que o Bolsonaro falava palavrão. Pois bem, se preparem, porque conhecendo o Lula do jeito que ele é uma anta, conhecendo a Haddad do jeito que ele é um imbecil, é capaz deles dar uma resposta. Anote o que eu tô falando aqui, hein? É capaz da resposta que eles vão tentar dar para os Estados Unidos é aumentar a tarifa dos Estados Unidos também aqui. Ou seja, tudo que a gente compra nos Estados Unidos vai aumentar de preço, como se fosse o Brasil um dos grandes consumidores dos Estados Unidos. Se isso acontecer, meus queridos, vai aumentar em preço até mesmo remédio. Estão entendendo? Por quê? Porque ele vai tentar entrar numa espécie de guerra tarifária nem um pouco inteligente. Mas o ego fala mais alto, o petismo fala mais alto, a ideologia fala mais alto. Eu quero só ver como que o Lula vai sair dessa. Eu quero só ver se o Lula, o Supremo Tribunal Federal, porque lá nos Estados Unidos já avisaram que o próximo que vai sofrer sanção é Alexandre de Moraes. É o iluministro do Supremo Tribunal Federal. Eu quero só ver se eles vão recuar, se eles vão agir pelo bem do povo brasileiro nesse momento, ou se eles vão continuar com seus lampejos ditatoriais no sentido de destruir a nossa nação, tudo para se manter no poder. Eu tô aqui de camarote assistindo tudo isso.